Nós vamos utilizar, gente, eu utilizo esse livro aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas esse livro, ele traz o conteúdo nosso. Ele é um livro teológico, então nem sempre é uma leitura legal para todo mundo aí, porque, de repente, você vai ter dificuldade de entender termos e tudo mais, você talvez tenha que pesquisar um pouquinho. Então, ao invés da gente utilizar o livro, eu faço um resumo antes, para a gente poder utilizar isso daí, tá? Então, vamos lá aqui. Bom, nós vamos conversar hoje sobre uma introdução do livro de Mateus, tá? Nós vamos começar pelo livro de Mateus. Sempre que for necessário, nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver lá o conteúdo que for citado aqui e tudo mais. Então, eu peço a vocês aí que fiquem com a Bíblia do lado e tudo mais. Hoje é uma introdução do livro, então a gente hoje não vai ler o livro de Mateus, mas em todas as aulas a ideia é a gente ler o livro, ler os versículos que forem necessários, né? E aí vai vir toda a explicação e tudo mais, tá ok? O material que eu vou usar aqui hoje, que é um resumo lá do livro, eu vou colocar para vocês logo após o término aqui da aula, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que o livro de Mateus, a gente tem que entender o panorama histórico em que ele foi escrito. Porque você entendendo o momento do que o livro é escrito, muita coisa fica mais fácil de entender e tudo mais, certo? Então, olha só. O Antigo Testamento foi assim, Deus parou de falar e aí só voltou a falar lá no período em que Jesus começa o ministério dele. Logicamente falou com João Batista, mas mais ou menos é nesse período. Tá? Esse período é chamado de período interbíblico. Ele foi um silêncio de Deus em torno de 400 anos, em que Deus não falou, né? Então, você vai ter a última profecia e depois o Novo Testamento. Dá a impressão que tudo aconteceu simultâneo, né? E não. E durante esse tempo, muita coisa aconteceu. Por exemplo, o Império Medo-Persa, ou seja, o Império Babilônico, caiu. O Império Grego-Macedônico, aqui tem até o período histórico com Alexandre o Grande, caiu. O Império Grego caiu. Depois teve os Ptolomeus, que é o Ptolomeu I Sóter, que ele foi um general de Alexandre o Grande, que ele dominou o Egito, tanto é que aí começa, no Egito, os faraós dos Ptolomaicos, que seriam descendentes aí de Ptolomeu. Os Seleucidas também, Seleucio I Nicanor foi um outro general de Alexandre, que ele acabou dominando aquela área ali de Israel, ali, que é a área da Ásia Menor, certo? Então, tudo isso já tinha acontecido, de impérios subir e cair, subir e cair. E muitas profecias do Antigo Testamento realmente são essas situações que aconteceram. Tá? Agora, com o povo judeu, eles viram a revolta dos Macabeus. Os Macabeus fazem parte, né, do povo judeu, eles se revoltaram e a partir daí algumas coisas aconteceram. Eles dominaram, né, depois da queda da Babilônia, eles dominaram Israel e em 63 a.C., Roma veio e destruiu os Macabeus e destruiu todo esse povo, certo? Nesse momento, surgiu algumas pessoas que dominaram, né? Pompeu, que era um romano, ele conquistou o território e ele nomeou um camarada chamado Antípatro. E esse Antípatro, apesar de não aparecer na Bíblia, ele vai ser pai de Herodes. Então, olha só, tudo isso vai culminando ali em Herodes. Depois
depois que tudo isso aconteceu, com a morte de Herodes o Grande, o território de Israel foi dividido em tetrarquias. E um dos tetrarcas é os filhos de Herodes. Então, você tem aí esse momento político e histórico de que tudo aconteceu. Parece que é meio estranho, né, a gente tá falando isso daí, mas vocês vão entender, porque esse contexto é o contexto que o livro de Mateus acaba sendo escrito, né? O período histórico do livro escrito é esse, quando surge Jesus. Então, daí vem Herodes. Quem que era esse Herodes? Está vendo só da onde que vem tudo isso, né? Bom, qual que é a importância, então, do livro de Mateus? Olha só, a gente pode falar assim, mas tem vários livros na Bíblia, né? O que cada um deles faz? Então, de acordo com alguns teólogos, Mateus foi o livro mais importante que já foi escrito. Ele é um livro extremamente importante, porque ele é o mais completo e mais sistemático no registro do nascimento, da vida, do ensino, da morte e da ressurreição de Jesus. Mateus, ele foi testemunha ocular e auditiva, certo? Quando a gente vê, por exemplo, Marcos, ele foi escrito baseado no testemunho de Pedro. Então, Pedro passou para Marcos, né, João Marcos, o que aconteceu, e ele escreveu. Mateus não, ele estava lá. Quando a gente pega Lucas caminhou com Paulo e tudo mais, né? Então, ele não necessariamente ele foi alguém que foi testemunho ocular, mas Mateus foi testemunho ocular disso daí. Não só ocular, como auditiva, né? Ele ouviu Jesus pregou para ele. E ele registrou isso daí na obra dele, né? Ele se apoia na fonte mais segura, porque foi ele mesmo, ele estava presente nos fatos que ocorreram, tá? Quando o livro foi escrito, os apóstolos e os irmãos de Jesus ainda viviam. Então você tinha lá Tiago, que era irmão de Jesus, né? Meio irmão, ele era filho de José e Maria, então ele tinha a mesma mãe. E é interessante que eles ainda estavam vivos. E isso põe uma coisa interessante. Mateus, era inadmissível Mateus escrever alguma coisa que não era fato, porque os irmãos e os apóstolos que andaram com Jesus estavam lá. Então você tem esse compromisso de manter a verdade, porque tem muita gente que está te monitorando, está vendo o que você está escrevendo, né? Então, isso aí é interessante. Então, não dá para falar, por exemplo, que o Mateus escreveu lenda, o que muita gente fora do meio cristão fala, isso é lenda. Não é lenda, Mateus estava lá. Não é saga, não é nada disso. Porque ele esse tipo de coisa, lenda, saga, isso daí rompe a ligação com o acontecimento real. O que transforma um acontecimento numa lenda, numa saga, é que em algum momento aquilo é rompido. E no caso de Mateus, não, ele estava lá. Então você não pode falar que era mito, né? Por quê? Mitos são histórias que são ideias que são transformadas em histórias. E não é o caso. Mateus estava presente, certo? Por quê? Porque você tinha tanto os apóstolos como os irmãos, os parentes de Jesus, né? Vivos. Então não dava para você mentir. Não dava para você falar que não aconteceu. Então isso é um ponto importante sobre o livro de Mateus, certo? E o Mateus, quem foi esse camarada aí, né? É interessante que, assim, em vários evangelhos você vai ver isso daí. Não aparece o nome do autor. Não fala lá, eu, Mateus, escrevi esse livro. Não, isso não está escrito. Ele é anônimo. Mas há um consenso sobre a sua autoria baseado no que as pessoas conseguiam atestar. Ou seja, você tinha lá os irmãos de Jesus que atestavam que aquilo era verdadeiro, você tinha os apóstolos que atestavam que era verdadeiro. Mateus, ele foi vivo né, durante a vida dele, ele conseguia atestar. Então as pessoas tinham isso daí no começo. Só que isso se passou com o tempo. Então olha só,
William Hendrickson, que foi um teólogo formado pelo Calvin Theological Seminary e também pelo Seminário Teológico de Princeton, ele afirma que o que ele fala sobre Mateus? A tradição é unânime em apontar Mateus como autor. Ela nunca menciona outra. Então, isso quer dizer o quê? Que a igreja primitiva considerava Mateus como autor do Evangelho de Mateus. Então, quer dizer que as pessoas que, no princípio, caminharam, viram os apóstolos, conversaram com os apóstolos, já não tiveram contato com Jesus, mas tinham contato com os apóstolos, eles afirmavam que esse evangelho realmente era de Mateus. E também entre os pais da igreja. Então, vamos lá. A igreja surgiu com Jesus. Jesus, assunto aos céus. Os apóstolos continuaram o trabalho. Os apóstolos faleceram. A igreja primitiva tomou conta disso. E aí começaram a surgir os pais da igreja, que seriam pessoas que continuaram o trabalho dos apóstolos depois da morte deles. Então, por exemplo, você tem aqui, Irineu, que viveu de 130 a 202. Então, quer dizer que 130 anos depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, o Irineu afirmava que o evangelho de Mateus era escrito realmente por Mateus. Orígenes, que foi de 185 a 253. Eusébio, que foi de 265 a 339. Então, todas essas pessoas afirmavam que o evangelho realmente havia sido escrito por Mateus. Agora, sobre a vida de Mateus, a gente sabe muito pouco. O que a gente sabe é o que está escrito, né? Que ele era um cobrador de impostos, ou seja, um publicano. E como publicano, ele deveria ser odiado pelas pessoas, porque os judeus odiavam profundamente os membros da sua própria nação que prestavam serviço aos seus conquistadores, né? O que é um publicano? Publicano, ele era um cobrador de impostos. Então, a Roma chegava, dominava militarmente, aí instituía a Pax Romana, ou seja, aqui não vai ter mais confusão, começava a fazer a economia girar, começava a fazer a cultura trabalhar e pegava pessoas daquele povo que estava conquistado para cobrar os impostos. E para o judeu isso era terrível, porque era como se fosse um traidor da pátria, né? Então, Mateus era nesse contexto. Agora, interessante, o nome Mateus significa dádiva de Deus, mas tanto Marcos quanto Lucas não usam o nome Mateus, usam o nome Levi para a mesma pessoa. Por quê? Bom, possivelmente, o que acontece? Levi era o nome dele, mas, em algum momento, Jesus mudou o nome de Levi para Mateus. Então, olha que interessante. Começou a chamar ele de dádiva de Deus. Então, Jesus mudou o nome dele. Isso aconteceu também com Pedro, que o nome dele era Simão, e Jesus mudou o nome dele para Pedro, e por aí vai. Bom, então, vamos lá. O teólogo Heinecker, na sua obra Evangelho de Mateus, ele sugere que Mateus foi um nome, segundo o nome que o Senhor deu a esse publicano. Então, a gente já falou sobre isso daí. E uma coisa interessante, os evangelhos geralmente são escritos em grego, mas originalmente Mateus escreveu esse evangelho em hebraico. Mas como ele era bilíngue, porque Mateus não era um cara bobinho, entendeu? Ele tinha um nível intelectual bem grande para a época dele. Por quê? Porque como ele foi contratado para ser publicano, ele tinha que saber falar a língua a língua romana, ou seja, o latim, também a língua que seria a língua de comércio da época, né? O que o inglês é hoje, né? O inglês hoje é falado no mundo inteiro, porque é uma língua mundial, uma língua para que todos se comuniquem. Na época era o grego. Então, o que aconteceu? Mateus traduziu o seu próprio livro para o grego, para que pudesse ter um alcance maior. Então, dos evangelhos, é interessante que o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Não foi o de Mateus. Depois veio o de Mateus e depois veio o de Lucas. E eles usaram, sim, a fonte de Marcos.
enquanto estavam sendo escritos, né? Então, pegaram Marcos, que veio de Pedro, né? E aí, a partir daí, começou a ser escrito o livro de Mateus. Só que Mateus, o que acontece? Ele pegou Marcos como uma fonte, mas ele também era fonte. Então, ele também escreveu mais coisas, né? E é interessante que isso torna, né, como Mateus se baseou em Marcos, Mateus acrescentou coisas porque ele era testemunho ocular. Lucas também se baseou em Marcos para ser escrito, então isso torna eles um negócio interessante, né? Que eles são evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que são muito parecidos entre eles. Olha só, Mateus reproduz 606 versículos de Marcos. Lucas reproduz 31 dos 55 que Mateus não usa. Assim, existe somente 24 versículos de Marcos que não aparecem nem em Mateus nem em Lucas. É uma curiosidade, né? Então quer dizer que você vê uma coerência aí nos 3 evangelhos. Agora, vamos pensar um pouquinho na vida de Mateus. Michael Green, que foi um teólogo também, ele escreveu na obra dele The Message of Matthew, ele destaca 5 aspectos da vida de Mateus. Então, primeiro aspecto, Mateus recebeu um novo nome. Seu nome original era Levi, filho de Alfeu. Jesus viu o que Levi era e antecipou o que ele deveria ser. É digno de nota que apenas o próprio Mateus registra isso no seu chamado. Olha que legal. Somente Mateus retrata o nome Mateus no evangelho que ele escreveu. Nos outros ele aparece como Levi, não é? A família dele também era fascinante. Olha só a história. Ele era filho de Alfeu e tinha outro apóstolo que era seu irmão, que era Tiago. Esse Tiago não pode ser confundido com o Tiago, irmão de João, que era de Zebedeu. E nem com o Tiago, irmão de Jesus, que depois, que ele não aparece nos evangelhos, a carta de Tiago foi o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu, que ele acabou se tornando um dos líderes da igreja primitiva lá em Jerusalém, certo? Mas, vamos lá. Então, deixa eu achar aqui, que eu tô lendo essa parte que é interessante, que ele tem aqui as colocações. Tiago, filho de Alfeu, vem sempre próximo a Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Tá? Então a gente tem, sempre que você tem aí o nome de Tiago, que é o irmão de Mateus, vai sempre aparecer perto de Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Olha só, se considerarmos que os Zelotes eram revolucionários, estavam prontos para pegarem espadas para resistir ao governo de Roma, e se considerarmos que Iscariotes pode vir de sicários, sicário, ele é um termo usado para assassino de aluguel, a palavra latina para zelote, então provavelmente Tiago, filho de Alfeu, recebeu influência desses revolucionários resistentes ao governo de Roma. Se isso é fato dentro dessa família, Levi se apresenta como um publicano, um cobrador de impostos, alguém que vai na contramão dessa posição ideológica, uma vez que coopera com Roma em sua dominação. Olha que interessante. Mateus, ele era o oposto da família dele e o oposto de Pedro e de Judas. Politicamente, ele era o oposto. Então, existia uma briga política ali e ele estava no meio desse caminho, né? Bom, nós já falamos que ele era cobrador de impostos, mas aqui no ponto 3 fala assim, Mateus era um cobrador de impostos que deixou tudo para seguir Jesus. Um publicano era um colaboracionista de Roma. Não apenas trabalhava na área aduaneira, ou seja, recolhendo impostos, mas também explorava o povo, recebendo mais do que devido. Por isso, os publicanos eram tão odiados pelos judeus que os classificavam como os ladrões e assassinos, negando-lhes a participação nas sinagogas. Então, ele era um excluído da religião do povo. É importante ressaltar que Levi trabalhava na coletoria de Cafarnaum, a principal estrada de Damasco para o Egito,
que passava através de Samaria e da Galileia. Assim, ele trabalhava para o governo de Herodes Antipas, o tetrarca, governador da região, né? O tetrarca da Galileia. Certamente esse trabalho era muito lucrativo. De publicano colaboracionista de Roma, torna-se um seguidor de Jesus, um apóstolo de Jesus e autor desse importante evangelho. Olha como Deus transforma uma vida. O camarada, ele só estava interessado em grana, só em dinheiro, porque era muito lucrativo ser publicano, principalmente ali em Cafarnaum, porque você tinha uma junção de comércio muito grande. Então, imagina, não era só... A gente, quando lê a Bíblia, muitas vezes acha que o publicano cobrava o imposto dos coitadinhos só ali, que estava ali judiando deles. Também fazia isso, mas o camarada recebia todo o imposto que envolve o comércio. E ali era uma região muito grande, uma região de aduana, né, de aduaneira, onde o comércio chega e é cobrado o imposto para poder ser comercializado ali aquele produto e tudo mais. Então, você imagina a grana que rolava ali, né? Mateus também, ele ofereceu, ponto 4, né? Uma festa para Jesus. Ele demonstrou amor aos outros publicanos, abrindo sua casa para recebê-los. Olha que interessante. A fim de que pudessem ouvir Jesus. Provavelmente, todos os seus amigos estavam entre os seus pares, ou seja, ele não tinha amigo fora dos publicanos. Uma vez que na comunidade judaica os publicanos eram desprezados. Mateus não apenas foi transformado, também se tornou um instrumento nas mãos de Cristo para a transformação de outros. Então, quando a gente vê o caso de Zaqueu, quando a gente vê tudo isso que acontece, quando aparece publicano na jogada, você pode ter certeza que Mateus estava por trás disso. Olha que interessante. E a quinta característica, Mateus trouxe consigo uma caneta quando atendeu o chamado de Cristo. Aqui, logicamente, nós estamos falando aqui no sentido figurativo, né? Tinha habilidade para escrever. Jesus, quando trouxe ele porque ele iria escrever o evangelho. Interessante, né? Era um homem dos livros e colocou essa habilidade a serviço do evangelho. Olha que interessante. Então, Jesus trouxe um pescador, trouxe gente desqualificada, gente que ninguém queria, e gente também intelectualmente bem desenvolvida, porque ia precisar escrever, e por aí vai, né? Olha que interessante. Alguém que conseguia entender várias línguas para poder traduzir isso para uma língua que seria capaz de ser espalhada, né, depois da morte de Cristo. Isso é da morte e ressurreição, né? Para quem que o livro foi escrito? Isso é importante a gente saber. Por que é importante? Porque sabendo para quem está sendo escrito, a gente consegue entender alguns costumes, algumas coisas que são colocadas que vai fazer sentido para quem está recebendo aquilo. Por isso que a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, para entender a Bíblia, gente, porque nós estamos fora de contexto. Nós não estamos no contexto gentil daquela época e não estamos nem no contexto judeu daquela época. Nós temos que entrar nesse contexto para entender melhor a palavra de Deus, não é? Porque pensa o seguinte, se alguém escreve um livro hoje, para o povo de hoje, o povo do passado tem dificuldade de entender e o povo do futuro talvez vai ter dificuldade de entender, mas quem está vivendo aquilo, fica fácil de você entender, porque você tem o contexto daquilo que está, daquilo que você está lendo. Mas vamos lá. Os destinatários. Mateus escreveu principalmente para os judeus crentes. Judeu. Sua ênfase é provar que Jesus é o Messias prometido, porque para o judeu isso era extremamente importante. Então, fica entendido isso. Embora a mensagem do evangelho se destine a todo mundo, né? A gente hoje é tocado pelo evangelho de Mateus, muita gente se converte pelo evangelho de Mateus, mas o objetivo inicial dele era o povo judeu, certo? Isso daí faz a gente entender melhor algumas coisas que vão estar no livro de Mateus falando de um jeito e muitas vezes falando de outro, no mesmo sentido, mas de uma maneira diferente, certo? Data, quando que isso foi, quando que o livro de Mateus foi escrito?
Não tem como a gente definir uma data precisa, mas é quase certo que o Evangelho foi escrito antes da destruição de Jerusalém. Por quê? A destruição de Jerusalém ocorreu em 70 depois de Cristo, que os romanos foram lá e destruíram tudo. Derrubou o templo. Até hoje tem pedras do templo que são muito grandes, então é muito difícil de você mover, que foram os romanos que destruíram, derrubaram a parede do templo e a pedra está lá no mesmo lugar até hoje. O Muro das Lamentações que a gente vê muitas vezes aí na internet, em vídeos, ou então se você já teve a oportunidade de ir para lá, você já viu isso, né? O Muro das Lamentações é uma das paredes do templo. E aquela não é bem uma mesquita, mas é um templo da cúpula dourada, né, que tem lá no alto do morro, é exatamente onde era o templo e é onde ficava o Santo dos Santos. Quem está fazendo a leitura bíblica em um ano está vendo exatamente essa parte, quando Deus manda construir o templo, né, manda construir a tenda, né, e tem lá o Santo dos Santos. Depois, quando Salomão construiu o templo definitivo, ele colocou a Arca da Aliança no Santo dos Santos, que é exatamente no Monte Moriá, que é onde Abraão foi sacrificar o seu filho, que Deus falou, não toca nele, foi sempre no mesmo lugar. Naquele lugar foi aonde foi colocado a Arca da Aliança. E esse monte está lá até hoje. Até hoje, lá dentro daquele templo, tem lá uma pedra lá, que é onde estava o Santo dos Santos. Está até hoje lá um encaixe, onde encaixava a Arca da Aliança e tudo mais. Tudo isso foi destruído, que com Jesus não tem importância nenhuma, tá? O pessoal fala assim, lá é uma terra sagrada. Para nós cristãos, só tem um interesse histórico, religioso no sentido histórico. Para nós não tem nada sagrado lá. Sagrado é Jesus que está no nosso coração. Tá? A gente não deve esquecer isso. E hoje nós somos o Israel de Deus, tá? O Israel que está lá, político, não é mais o Israel de Deus. Então, entendam isso. Bom, mas vamos lá. Então, possivelmente foi escrito antes da queda do templo. Tá? Mateus 24, de 15 a 28, deixa claro que as advertências proféticas de Jesus, eu não vou ler o texto aqui, porque depois a gente vai ler com calma todas essas passagens, né? Deixa claro que as advertências proféticas de Jesus ainda não tinham ocorrido. Então, Mateus escreveu aquilo e aquilo não tinha acontecido ainda. Então, ele não poderia ter falado, Jesus falou isso e aconteceu. Não, ele não falou. Então, isso mostra que quando ele terminou de escrever o livro, foi antes de cair o templo, né? Lá Jesus fala que não ia ficar pedra sobre pedra, e realmente foi o que aconteceu. Outro fato é que Mateus é o evangelho que mais adverte e critica os saduceus. Como eles deixaram de ser uma força viva no judaísmo depois de 70 depois de Cristo, então o livro deve ser datado antes. Então, os saduceus que o livro critica deixaram de existir. Então, o livro foi escrito antes. Outra coisa, vamos agora falar com um pouco mais de detalhe a questão dos evangelhos sinóticos. Tá? Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos. O termo sinótico vem de duas palavras gregas que significam ver conjuntamente. Por que tem esse nome? Né? Porque os três evangelhos oferecem o relato dos mesmos acontecimentos da vida de Jesus. Lendo os três, você tem uma visão conjunta da vida de Jesus. Os evangelhos sinóticos, o que eles fazem? Eles têm uma concordância textual, ou seja, tem o mesmo texto muito grande, mas mantém algumas particularidades que são diferentes. Mesmo olhando para Jesus, sua vida e obra por mesmo ângulo, cada evangelista destaca aspecto específico da obra e dos ensinamentos de Jesus. Então, é interessante que se você lê Mateus, Marcos e Lucas, você tem um panorama grande da vida de Cristo. Certo? Cada um tem um ponto de vista, tem um ângulo diferente. O que a gente vê em Mateus? Primeira coisa, você vai ver, por exemplo, o convite aos cansados e sobrecarregados, no capítulo 11, de 28 a 30.
Você vai ver as parábolas de joio e do trigo, do tesouro, da pérola, da rede, está lá, capítulo 13, de 24 a 30, versículos depois de 36 a 52. Você vai ver isso no Evangelho de Mateus. O que você vai ver também? O imposto do templo, que está lá, 17, 24 a 27. Talvez porque Mateus entendia disso, né? As parábolas do credor incompassivo, dos trabalhadores na vinha, dos filhos desiguais, das 10 virgens, dos talentos e do julgamento do mundo. Isso você vai ver lá. E o relato sobre os guardas do sepulcro, também você só vai ver em Mateus. Interessante, né? Agora, como que o livro de Mateus ele está dividido? Então, vamos lá. Você tem algumas divisões que os teólogos fazem, né? Essas divisões não necessariamente você vai fazer quando você está lendo, né? Você leu o todo, mas os teólogos costumam fazer essa divisão. Então, olha só, do capítulo 1 ao capítulo 4, o que você vê? Você vê a genealogia, a infância, o batismo e o começo do ministério de Jesus. Então, é um bloco onde tem essa parte. Depois, nos capítulos de 5 a 7, você tem o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é uma parte que ensina a sabedoria de Cristo, né? Doutrina, tá lá, Sermão do Monte. Capítulo 8 e 9 mostra os milagres de cura que Jesus fez. Capítulo 10, o comissionamento dos discípulos, quando Jesus manda eles para pregar o evangelho. Capítulo 11 e 12 mostra a rejeição de João e de João Batista, não João discípulo, João Batista, e de Jesus pelos judeus. Depois, no capítulo 13, as parábolas do reino de Deus. Capítulos 14 a 17, milagres, controvérsias com fariseus, a confissão de Pedro e o Monte da Transfiguração. O capítulo 18 vai falar sobre a igreja. Capítulos 19 a 22, Jesus vai para Jerusalém e ele ensina, né, o povo. Nos capítulos 23 a 25, nós vamos ter lá sobre o julgamento e o fim dos tempos. Então, você tem aí um certo apocalipse acontecendo ali, né? Capítulo 26 a 28, os últimos dias de Jesus na Terra, a morte e a sua ressurreição. Então, essa é a divisão que você poderia fazer aí do livro de Mateus. Muitas Bíblias de estudo oferecem, né, essas divisões, inclusive não necessariamente vão estar exatamente desse jeito, aí cada autor, ele que vai fazer um esboço, ele pode fazer um pouco diferente, mas aqui é o que o livro do Hernandes, ele traz para a gente. ênfase de Mateus, né? Qual foi a ênfase do que Mateus deu no evangelho dele, né? No evangelho que ele escreveu. Primeira coisa, Mateus foi escrito primordialmente por judeu, então isso tem que ficar claro no momento que você está lendo o livro, para que você possa entender o porquê de algumas coisas, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não de Mateus, mas para ficar mais claro. Se você já leu a Bíblia inteira, você já leu lá Levítico, Números, e você achou aquilo, nossa, cara, é muito chato isso, porque fica falando de lei e repetindo, e não sei o que lá. Por quê? Porque você não é judeu. Então, para você, aquilo não faz sentido, mas para o judeu faz. Para o judeu, aquilo é importante. Então, aí você consegue ver o contexto, né? Quando um livro é escrito primordialmente para um povo, a linguagem que vai estar ali vai ser para o entendimento daquele povo, não necessariamente você. Por isso que é difícil, muitas vezes, você entender algumas coisas na Bíblia. Você tem que entrar naquele mundo que não é o teu, né? Bom, ele mostra, então, a estreita conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque o judeu entendia o Antigo Testamento, e agora ele precisa fazer a relação com o Novo. Seu objetivo foi mostrar, então, para os leitores que Jesus Cristo era, de fato, o Messias prometido. Seu nascimento em Belém, está lá, no capítulo 1, versículos de 22 e 23. Cumpriu a profecia de Isaías 7,14. Então, tem aí. Quando a gente for ler, a gente vai ler esses textos para você entender.
A sua fuga do Egito e o seu retorno da terra dos faraós, está lá no capítulo 2, de 14 e 15, cumpriram a profecia de Oséias 11:1. Quando Jesus se estabeleceu em Nazaré, cumpriram-se várias profecias do Antigo Testamento. Percebe que não é à toa que está escrito na Bíblia. Está escrito para mostrar, olha, Jesus é o Messias. E Mateus, como estava falando para o judeu que estava esperando o Messias, aliás, judeu que não se converteu, até hoje espera o Messias, então está fora do tempo, né? Esperando o Messias que já veio, né? Por isso que nunca o judeu fala assim, ó, o Messias veio, porque já veio e ele não aceitou. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho por judeu também. Mateus destaca a realeza de Cristo. Mateus é conhecido como o evangelho do rei. Se Lucas deu ênfase em Jesus como homem perfeito, Marcos como servo perfeito, João como filho de Deus, Mateus apresenta Jesus como rei. Então, percebe que cada evangelho tem um ponto de vista. E por isso que a gente tem que ler todos, né? Mateus está especificamente interessado na igreja. Mateus, com cores fortes, destacou a igreja. Ele é o único evangelista que usa a palavra igreja depois da confissão de Pedro, em Cesareia de Filipe. Quando Jesus fala assim que em cima daquela pedra, ou seja, daquilo que Pedro falou, ele ia construir sua igreja. É só aí que você vai ter essa palavrinha. Mateus é o único que diz que as disputas devem ser resolvidas pela igreja. Olha que interessante. A igreja não se restringe, né, a Israel, mas é composta por todos os filhos de Abraão, ou seja, todos os crentes oriundos de todos os povos. Então, nós somos, sim, filhos de Abraão, nesse sentido. Mateus também dá forte ênfase ao reino dos céus. No Antigo Testamento, a nação de Israel era o reino de Deus na terra. Está lá, Êxodo 19:6. A mensagem do reino foi inicialmente pregada por João Batista. Lembra que João Batista fala, arrependei-vos, né? Vem aí o reino de Deus. Depois por Jesus, também pelos apóstolos. Então, é uma continuação, uma sequência, né? A exigência para participar desse reino, qual que é? Arrependa-se. Então, o arrependimento, né? Ele indica que você está entrando no reino de Deus. E não a aceitação de algumas regras. Não é isso que é exigido para você participar do reino de Deus. Não tem regra. É você se arrepender e se converter. Mateus se preocupa essencialmente com os ensinamentos de Cristo. Ele apresenta vários discursos de Cristo. Ele coloca ensinamentos com discursos e milagres para mostrar, né? Ele mistura os discursos e os milagres para mostrar que Jesus ele é poderoso e ele é quem ele fala que ele é. Ele descreve, então, Jesus como um homem de ação. Interessante isso, né? E não como um mestre. Porque o judeu estava acostumado com o mestre. O mestre é aquele que senta lá, você vem até ele receber ensinamento e vai embora. Não, Jesus fazia, curava. Além de falar, fazia. Né? Então, é isso que Mateus se preocupa em mostrar. Então, Mateus também destaca a segunda vinda de Cristo. Mateus destaca a doutrina das últimas coisas. Então, o discurso escatológico dele é mais amplo. O escatológico é dos fins dos tempos. Ele é mais amplo. Ele amplia a mensagem com 3 parábolas escatológicas, que nós vamos ver. Está lá no capítulo 25, de 1 a 46. Mateus também, apesar de ser escrito para um judeu, mas ele enfatiza a universalidade do evangelho. O evangelho do reino é destinado a judeus e gentios. Apesar dele ser judeu, está escrevendo para judeus, mas ele deixa claro que os gentios são incluídos nos planos de Deus. Interessante, ó, mulheres gentias, como Raabe e Ruth, estão na genealogia do Messias. Os magos do Oriente, gentios também, vieram adorar Jesus, enquanto que os líderes de Israel, que eram judeus, não reconheceram que Jesus era o Messias. Jesus mesmo se dirigiu aos gentios.
Um centurião gentil é elogiado por Jesus acima dos judeus por causa da sua fé. E muitos gentios tomaram assento com os patriarcas, tomarão, né, assento com os patriarcas, enquanto os filhos do reino serão lançados fora. Está lá no capítulo 8, de 11 e 12. Os gentios colocarão sua esperança no Messias. Está lá, capítulo 12, 17 a 21. A mulher cananeia é elogiada por sua fé no filho de Davi, em forte contraste com os líderes judeus. Olha que interessante. Os líderes judeus não creram, e muitos gentios creram. Mateus coloca isso lá. A pedra angular, Jesus, rejeitada pelos construtores judeus, será o fundamento da missão dos gentios. O reino de Deus será tirado dos judeus incrédulos e dado a um povo que produza frutos. A grande comissão para fazer discípulos é endereçada a todas as nações. Então, apesar do livro ser escrito para judeus, ele mostra o que os gentios farão no futuro. Mateus destaca os embates de Jesus com os religiosos de Israel. Os partidos que mais se acomodaram com o governo romano foram os herodianos. Então, os herodianos é aqueles que estavam tudo bem, desde que eles mantivessem o poder deles, não tinha problema. Os que menos se acomodaram foram os zelotes. Pedro era zelote, por isso que Pedro arranca espada, corta a orelha, faz todo aquele negócio lá, porque ele era zelote. Os isolacionistas, os que não queriam ter muita interação com a sociedade, eram os essênios. Os saduceus eram muitas vezes os inimigos dos fariseus e também companheiros dele. Olha que coisa doida. Os saduceus eram inimigos dos fariseus, mas eles se uniam muitas vezes para fazer alguma coisa em comum. No caso, perseguir Jesus, né? Mas, enfim, por que eles eram companheiros? Porque eles faziam parte do Sinédrio. O Sinédrio era uma organização judaica governante. A única coisa que Roma tirou do Sinédrio é a possibilidade de matar pessoas, né, de fazer pena de morte. O Sinédrio não podia fazer isso. Os fariseus se dividiam em dois grupos também. Nem entre eles se conversavam. Você tinha os denominados de acordo com dois grandes rabinos. Hillel, que interpretava a lei de forma progressista e liberal, e o Shammai, que interpretava a lei de forma rigorosa. Então, você tinha dois tipos de fariseus. Tá? Os fariseus, eles vêm de Esdras. Tá? Se você lembra do livro de Esdras, os fariseus vêm dali. Eles têm uma missão importante, só que eles se desvirtuaram com o passar do tempo. Os fariseus, eles eram para fortalecer os judeus na religião e acabaram sendo tudo o que acabaram sendo, né? Então, se perderam no caminho. Bom, a aula de hoje, para não ficar muito longa, nós vamos parar por aqui. Foi uma ideia para que você possa entender aí o livro de Mateus. Então, o que nós vimos? Só rapidamente aqui. Nós vimos o contexto histórico em que tudo aconteceu. Nós vimos a importância do livro de Mateus. Nós vimos quem foi Mateus e por que Mateus é colocado como autor do livro. A gente viu isso daí. Nós vimos também quando que foi escrito o livro de Mateus. A família dele, da onde ele veio, o que é um cobrador de impostos e por aí vai. Nós vimos também para quem o livro foi escrito, a data em que o livro foi escrito, que ele é sinótico, ou seja, ele tem que ser complementado com o Lucas e com o Marcos, da mesma maneira que Lucas tem que ser complementado com Mateus e Marcos, e Marcos ser complementado com Mateus e Lucas. Então, eles formam um conjunto, né? Então, nós vimos isso. Vimos aí um esboço do livro, né? Uma divisão, e as ênfases que o livro de Mateus traz, né? Que os outros não vão trazer essa ênfase. Então, é o seguinte, agora eu quero abrir aqui, vocês podem abrir o microfone e fazer perguntas se vocês quiserem, para eu ver aqui se tiver alguma dúvida, responder. Se também você quiser fazer aí via chat, ou então
depois, vendo o vídeo ou lendo o material que eu vou passar para vocês, se tiver alguma dúvida, tem um grupo nosso do WhatsApp também, você pode fazer a pergunta por lá. Certo? Então, eu vou dar um tempo aqui, se você tem alguma pergunta.